Boa tarde a todos. Hoje é segunda-feira, dia 25 de fevereiro de 2019. Mais uma vez aqui para gravar um vídeo e dividir com vocês, amigos, conhecidos e até mesmo pessoas que têm me procurado e na medida do possível eu tenho procurado responder. E sempre, pessoal, eu não carrego, eu não sou dono da verdade e tampouco sei mais do que quem está aí do outro lado. Pelo contrário, eu sou servo de Deus, tenho procurado pautar a minha vida dentro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, daquilo que Ele nos orientou, daquilo que Ele nos deixou como modelo e como deveríamos viver as nossas vidas. Então, naquilo que eu tenho descoberto do Evangelho, e é motivo de alegria para mim poder fazer os vídeos e dividir um pouco do que Cristo fez e está fazendo na minha vida, no meu relacionamento, no meu trabalho, na minha vida do cotidiano, de tudo aquilo que eu faço, que de certa forma eu tenho que refletir ao Senhor Jesus e em tudo que eu fizer, não só dentro da igreja, dentro de uma instituição, mas na minha vida, uma vida que tenha como base os fundamentos cristãos, o fundamento do Evangelho. Então eu queria dividir com vocês essas experiências que eu tenho tido, até porque é um tesouro, né? Um tesouro maravilhoso, um tesouro que nos traz esperança, que nos traz satisfação, que nos traz amor e que nos traz também misericórdia, porque através do que o Senhor Jesus Cristo fez naquela cruz, nós descobrimos e enxergamos o nosso pecado, enxergamos quão dependentes de Cristo nós somos, e saber que Jesus ele já fez tudo o que ele deveria, ou seja, naquela cruz ele morreu por mim, pelo meu pecado, pelo seu pecado, e qualquer outra coisa que seja acrescida é graça, ele não tem obrigação de fazer pela gente. Então eu queria dividir com vocês essa palavra, e também na descrição do vídeo eu vou deixar alguns links de uma fonte saudável, onde se ensina o verdadeiro Evangelho, e não esse Evangelho de barganha, de troca, Evangelho de resolução de problemas, mas um Evangelho que nos apresenta o reino de Deus, que nos traz esperança, que nos traz fé, porque a palavra de Deus mesmo diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a nossa fé é aumentada, ou nós temos experiências com a fé mediante a exposição, mediante a palavra pregada, e é isso que nos aumenta a fé, e não propósitos malucos de pastores e bispos que são totalmente voltados para a vida material, voltados única e exclusivamente para crescimento de instituição, enriquecimento de liderança. E aqui eu falo de todas as igrejas que têm nos seus líderes pessoas ricas, bem-sucedidas, que estão sempre na mídia, de certa forma, ostentando riquezas e construindo riquezas aqui nesse mundo. Ou seja, eles contrariam diretamente aquilo que é o Evangelho, né? O Evangelho ele nos é apresentado, e Jesus é o nosso modelo maior, é aquele modelo que nós devemos seguir e nos parecer cada dia mais com Ele. Então, nos ensinamentos dos Evangelhos, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Ele nos convida a repartir e a dividir. Ele nos convida a amar e perdoar, e não a juntar tesouros, e não esperar tão somente para esse tempo presente, para este mundo. O convite que nos é feito através do Senhor Jesus, me parece que é mais um convite ao sofrimento do que propriamente à felicidade.
O evangelho ele é um convite a perder para ganhar. Então, tecnicamente, não é algo que você é convidado, que você vem com alegria. Pelo contrário, você sempre vem pela tristeza. E na tristeza te é apresentado o evangelho barato, que é o evangelho da resolução de problemas. Dos problemas que você vem vivendo, dos problemas que você tem enfrentado, seja ele, e tenha ele o nome que for, seja material, seja na saúde, seja no casamento. Então, quando nós nos voltamos para Cristo, ou temos o desejo de conhecer, e geralmente por um convite de alguém muito próximo a nós, então geralmente a gente só aceita o convite quando a gente já está no nosso limite, ou então a gente já perdeu tudo. E a gente aceita esse convite para ir até então à instituição, à igreja ali que a pessoa congrega, a igreja que a pessoa frequenta, né? E chegando lá a gente se depara com palavras que aparentemente são palavras, é a palavra de Deus, mas que de certa forma é uma palavra que te traz o conforto daquilo que você precisa, daquilo que você necessita naquele momento, né? Então, você está enfrentando um problema de saúde e você ouve da boca de um pastor, de um bispo, que você vai ser curado em nome de Jesus, que aquele problema é remetido a um diabo ou a ação do diabo, você já vê ali, opa, venci o diabo, vou ser curado e assim vou seguir minha vida com Deus, né? Ou então você chega numa situação que os recursos eles se extinguiram, você já está quase passando fome, já está para ser despejado, e você recebe lá que Deus é dono do ouro e da prata, e você vai ser rico em nome de Jesus, desde que você obedeça a palavra de Deus. E aqui o obedecer está muito ligado a propósitos, manifestação da fé, voltados para ofertas miraculosas, ofertas que você vai gerar sacrifício. Então, te é apresentado esse evangelho barato. É esse evangelho de satisfação pessoal, o evangelho que vai diretamente no teu ego, que traz para você a esperança de resolver problemas do cotidiano, problemas que todo mundo vai enfrentar um dia ou em algum momento da vida, seja ele de saúde, ou seja uma escassez financeira, desemprego. Entenda, tem o nome que for o problema. Se é problema, é problema. Então, eu utilizo a palavra de Deus para dizer o seguinte: você não deve aceitar, ou isso aí é obra do diabo, obra do inimigo, obra do adversário. E quando na verdade a gente tem um exemplo e modelo da palavra de Deus nos dizendo, né, que esse mundo todo ele jaz no maligno. Então o Senhor Jesus ele nos vem e nos apresenta o reino de Deus, e conhecendo o coração das pessoas, ele poderia vir com esse discurso, como eu falei no vídeo anterior, e na realidade não. Ele apresenta aqui e traz uma palavra de confronto. Confronto com o quê? Primeiro, Jesus ele não está tão preocupado com a sua necessidade de momento, mas ele está preocupado sim, porque nós somos pecadores, porque nós estamos separados do amor e da graça de Deus por conta do nosso pecado. Então Jesus ele traz o quê? Ele traz a reflexão nossa, o seguinte: vocês estão distantes de Deus, vocês precisam se aproximar. E eu sou essa porta, eu sou o caminho. Ou seja, através de mim, vocês vão chegar ao Pai. Mas vocês precisam se desprender desse pensamento natural, pensamento humano. Eu não estou aqui para resolver esses problemas exteriores. Eu estou aqui para resolver o maior dos problemas, que é o nosso interior, que é aquela constante busca nossa por felicidade, e essa constante busca por felicidade em coisas materiais, em coisas que o dinheiro compra, em coisas que a gente não precisa de Deus. Se a gente se esforçar um pouco mais, prova disso são os milionários que não têm nenhum compromisso com Deus,
Então a gente tem jogadores de futebol, nós temos empresários de outros segmentos que são extremamente ricos, artistas de novela, de filmes, que são extremamente ricos, que não têm nenhum compromisso com Deus. Então, não é obrigação de Deus te dar esse tipo de coisa. Ele pode te dar? Pode. Mas é a prioridade de Deus? Não, não é a prioridade de Deus. A prioridade de Deus é que o reino de Deus chegue até nós, na pessoa do Senhor Jesus, que nós reconheçamos que somos pecadores, que somos dependentes e que queremos, a partir do dia que entendemos que Jesus morreu naquela cruz por nós, que a gente vai viver uma vida de integridade pautada na palavra dele. Aí, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu queria só deixar um versículo aqui, que está em Romanos 1,16. O apóstolo Paulo diz o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: o meu justo viverá pela fé. E aqui o meu justo viverá pela fé não implica ou não diz que pela fé a gente vai ser rico. Não é isso. Pelo contrário, o justo viverá pela fé justamente porque, crendo nessa palavra, na palavra do Evangelho, independente do problema que se tenha ou que se esteja vivendo, a nossa esperança não é para este tempo presente. A nossa esperança não deve ser para esse tempo presente. Então o Evangelho não é um convite à riqueza, não é um convite à resolução ou solução dos problemas. É um convite à renúncia, é um convite, de certa forma, ao sofrimento, mas o sofrimento que Cristo viveu por nós. E a nossa esperança, estando nele, na pessoa do Cristo da cruz, mesmo que a gente não receba ou não alcance, as promessas que são apregoadas nessas instituições que vendem, ou seja, que todo mundo vai ser rico, ou basta manifestar a fé, basta cumprir com determinados propósitos, ou até mesmo aqueles cultos de vitória, que a sua vida vai ser uma maravilha. Pelo contrário, o Evangelho nos convida ao sofrimento, a carregar nossa cruz, assim como Cristo fez. Porque Jesus fez e a gente nele ele venceu o pecado por nós. Venceu a morte e o pecado por nós. Só que agora a minha vida tem que ser uma vida de renúncia também. Eu não posso simplesmente viver a vida porque Jesus morreu por mim e agora eu vou fazer o que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Pelo contrário, por eu reconhecer a Cristo, o sacrifício dele por mim naquela cruz, eu quero hoje refletir aquilo que ele me deu, que é a salvação, que é a oportunidade da salvação no Cristo, na graça dele. Então, consequentemente, a minha vida, ela tem que ter o propósito de gerar vida nas outras pessoas, gerar vida em pessoas. Por que que eu venho fazendo vídeos? Primeiro, porque o Evangelho chegou em mim, a graça e o amor de Deus chegou em mim. Uma vez que eu sou salvo, eu tenho que gerar vida em outras pessoas. E como eu vou gerar vida em outras pessoas? Não é convidando ela para a vida que ela vive, para ela receber uma mudança no que ela precisa. O que ela precisa é de Cristo. O que ela precisa é se reconciliar com Deus, porque o pecado escraviza ela, ou porque ela é escrava do pecado. Hoje eu sou pecador, não sou mais escravo do pecado. Então, se eu sou salvo, eu tenho que salvar, na verdade não eu tenho que ser um instrumento do Deus que me salvou para que o reino dele avance sobre a terra. Nós somos chamados a ser o sal e a luz no mundo. Mas se a minha vida não serve para incomodar a vida de pecado do outro, ou se eu não sou a luz que, quando chega num ambiente de pecado, as pessoas não se sintam incomodadas, pode ter certeza que eu sou um cristão, digamos assim, um cristão pirata.
E grande parte disso tem a ver com os ensinos que essas igrejas dão ao povo. Não adianta você buscar uma igreja por buscar. Não adianta você chegar nesses grandes lugares e ter ali promessas de que você vai ter uma vida bem-sucedida, de que você vai ser rico, de que Deus vai mudar a história da sua vida, de que Deus vai te abençoar o seu casamento, de que Deus vai te dar um marido ou uma esposa, de que Deus vai tirar os seus filhos da vida errada que eles estão, ou seja, escravos do pecado. A gente vive escravo do pecado quando a gente não conhece a Deus. Então, o convite que deve ser feito não é a igreja, a instituição, não é para resolver problemas. Problemas, pessoal, se a gente se esforçar um pouquinho mais, a gente consegue resolver. Está desempregado? É um pouco mais de esforço. Ou então, vai fazer alguma coisa para gerar dinheiro. Se você se esforçar um pouco mais, você consegue. O problema é que a gente não se qualifica, não se capacita e acha que a fé vai nos fazer rico. O convite, ou o que o Evangelho nos chama, não é a riqueza, mas é a salvação. É uma vida transformada no Cristo da cruz. E qual é essa transformação? A esperança de saber que o nosso sofrimento aqui, ele serve para nos lembrar que nós não somos daqui. Mas quando você chega nessas instituições, nessas igrejas, o que é falado? Não, Cristo morreu, você tem que ter uma vida de qualidade, você tem que ter uma vida abençoada, uma vida material regalada, você tem que comer o melhor dessa terra, você tem que ter empresa, você tem que ser cabeça e não cauda, você tem que ser isso, ser aquilo, você tem que investir no reino, você tem que investir, você tem que custear o avanço do reino. Na verdade, você contribui com o avanço do reino quando a sua vida mostra Jesus Cristo, quando a sua vida faz com que no outro desperte o desejo de conhecer o Deus que você vive a partir da vida que você, da conduta moral que você vive. Ou seja, você é uma pessoa que é equilibrada, paciente, uma pessoa que ajuda. Independente das circunstâncias, essa ajuda nem sempre ela vai vir materialmente, mas em se dispor do tempo, em ser ouvido para essa pessoa e ser referência de Cristo, do amor de Cristo aqui nessa terra, e não convidar ela para a sua igreja. Primeiro, você vai perceber que quando você faz o convite à igreja, muitas das vezes a pessoa não se sente bem do convite, porque ela não está querendo resolver o problema dela, não que ela não queira, ela até quer, mas o vazio que ela carrega não tem nada a ver com o problema que ela está vivendo. O vazio que ela tem é porque é a ausência de Cristo, é a ausência do próprio Deus. Uma vez que nós somos confrontados com o pecado que nos escraviza e nós entendemos o significado e o propósito da cruz, tudo passa a ser... a gente não vai dar mais a importância que nós dávamos antes. Passa a ser secundário. Por quê? Eu entendo que o meu maior problema é me consertar com Deus. Que o meu maior problema não é fazer com que o meu marido ou a minha esposa volte para casa. Não é conseguir um emprego para pagar as minhas contas. Nós temos a promessa de Deus que Ele iria cuidar de nós. Deus nos falou, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Em outro momento, o próprio Jesus, Ele manda nós olharmos para as aves do céu e para os lírios do campo. As aves, elas não trabalham e Deus dá o sustento dela todos os dias. Ou seja, quando você prioriza conhecer a Deus de verdade, quando você prioriza a ter uma experiência com o Senhor Jesus, as demais coisas vão ser acrescentadas. E o que essas igrejas fazem? E o que essas instituições fazem? E aqui é universal da onde eu saí. Elas ensinam as pessoas a buscarem as duas coisas. Ah, mas olha, eu tenho que ter uma vida de qualidade. Tá bom, trabalha, se qualifica, faça curso. Ah, mas a igreja ela tá para ajudar. Como uma instituição que não seja espiritual, ela faz um papel legal na sociedade. Mas no que diz respeito à vida espiritual, ao cuidado espiritual, que é o mais importante,
Porque pessoas transformadas pelo Evangelho, elas causam mudança na vida de outras pessoas. Elas ajudam a avançar o reino e a transformar. Ou seja, 12 discípulos, aonde eles chegavam, eles conseguiam mudar o curso daquela cidade, daquele país, daquele lugar. Por quê? Porque chegava a palavra de Deus, chegava o reino de Deus. E não chegar à igreja e vendendo algo que não vai ser possível na vida da maioria das pessoas. O Evangelho não é um convite à riqueza. O Evangelho é um convite ao arrependimento. Entenda, o Evangelho não é um convite à riqueza, mas é um convite ao arrependimento, ao amor e à justiça de Deus. Então, nós precisamos ser cristãos e cristãos daquilo que o Senhor Jesus nos orientou a ser. Então, nós somos convidados a ser sal e a luz do mundo, desde que a nossa conduta, a nossa postura mostre o Senhor Jesus. E o que o Senhor Jesus fazia? Ele tinha compaixão pelas pessoas, ele tinha amor pelas pessoas, ele perdoou pessoas. E hoje, principalmente agora que eu tenho feito os vídeos, o que eu tenho visto são pessoas da instituição vindo aqui falar que eu sou endemoniado, vindo falar que eu sou do diabo, que eu estou fazendo o trabalho do diabo. E quando na verdade, pessoal, tudo que eu estou falando, se você tiver essa humildade de entender e de ouvir, você vai perceber que eu estou falando do Evangelho. Então você não está odiando a mim, você está odiando a Deus. Você fala que ama Jesus, você fala que é cristão, mas você está indo contra o Evangelho. Eu estou dizendo que quem ensina o que o Evangelho não nos ensina, não é palavras minhas. Nós precisamos, ou nós devemos rejeitar essa mensagem. O apóstolo Paulo fala que se um anjo descer do céu com alguma revelação que não esteja nas Escrituras, nós sejamos anátemas, que seja maldito. Então, qualquer coisa que seja inventado, esses propósitos de envelopes, fogueira santa, e aí nas outras instituições, cada uma vai ter um nome. Agora, todo lugar tem algum tipo de sacrifício. Quando você embarca nessa onda, você automaticamente anula o sacrifício do Senhor Jesus, que foi perfeito, foi o último sacrifício. E através do Cristo da cruz, nós não precisamos mais sacrificar. Agora nós devemos imitá-lo numa vida em santidade, uma vida em oração, uma vida que leve as pessoas a desejarem conhecer a Deus através da nossa conduta e não através da nossa igreja. Para quem se lembrar de mim, ou você que vai chegar a esse vídeo, a minha preocupação não era levar as pessoas à instituição universal. Eu queria deixar uma palavra para que as pessoas se voltassem para Deus, independente de ser na ocasião quando eu fazia o trabalho evangelístico, independente de ser na universal. Isso é ser cristão. E não convidar as pessoas à nossa instituição. Na maioria das vezes, essas instituições grandes, elas querem número. E números geram receitas. Então, eles estão mais preocupados com o dinheiro do que propriamente em fazer com que o reino de Deus avance. Porque se a preocupação fosse realmente ganhar almas, o que vale é o avanço do reino de Deus e não o crescimento da igreja. Então, eu queria deixar na descrição do vídeo os links de pastores que me ajudaram. Eles nem sabem disso, tá? Mas pastores que me ajudaram, que pregam a palavra de Deus, que trazem a verdadeira mensagem do Evangelho. Então, se você tem alguma dúvida, se você tem algum questionamento quanto à veracidade, vai nas Escrituras, vai na palavra de Deus. Ao invés de você me chamar de endemoniado, ao invés de você me chamar de caído, eu fico eu fico triste com você que me chama de caído. Porque o que eu tenho vivido, meu amigo, você pode ter certeza que o dia que você começar a viver, você vai ser um caído como eu. Você pode ter certeza disso. O dia que você descobrir o Evangelho e a graça e o amor de Cristo, você vai querer ser caído como eu sou.
porque não tem coisa melhor do que viver a plenitude do Evangelho. Não tem coisa melhor do que descobrir o amor de Deus e ser esse canal pela qual a bênção passa. A bênção não vai parar em mim. Eu quero que a bênção chegue nas pessoas. Eu quero que as pessoas conheçam a Cristo. E eu quero ser esse instrumento de Deus aqui nessa terra. Tá bom? Então vou deixar na descrição aí alguns links. E você avalia e busque em Deus, busque no Espírito Santo a resposta daquilo que você tanto procura, ou esse vazio que você tem que preencher com coisas, e principalmente com, às vezes, até afazeres da instituição. Você vai perceber que em Cristo você não precisa de nada disso. Você é livre. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E viver isso, e viver esse Evangelho hoje é maravilhoso. Então, por isso eu vou continuar fazendo os vídeos, e eu quero que as pessoas verdadeiramente conheçam a esse Deus, ao Deus da Bíblia, ao Deus das Escrituras, ao Senhor Jesus, a graça maravilhosa dele que me alcançou. Tá bom? Deus abençoe a todos e até uma próxima.